Você sabia que existe um procedimento capaz de curar até 99,8% dos cânceres de pele? Meu nome é Bárbara, eu sou médica dermatologista em São Paulo e hoje eu vim aqui te contar sobre a cirurgia micrográfica de Mohs, uma técnica que alcança incríveis 99,8% de cura para os cânceres de pele mais comuns que existem. E como que a cirurgia micrográfica de Mohs faz isso? Primeira coisa que você precisa entender é como o câncer de pele se comporta na nossa pele. Para isso, eu quero que você imagine uma planta. A planta, ela tem uma parte que você vê por fora da terra, mas você sabe que ela tem uma parte que está dentro da terra, que é a raiz. O câncer de pele, ele é igualzinho uma planta. Ele tem uma parte que você enxerga, que está na superfície da pele e que pode inclusive crescer para cima da pele, mas ele também tem uma parte que a gente não consegue ver, que está crescendo por baixo da pele como uma raiz. Assim como acontece com as plantas, que tem de tudo quanto é tamanho, como por exemplo, tem a grama, tem o jacarandá, tem o bambu, que cada uma delas tem raízes diferentes, o câncer de pele também funciona assim. Existem cânceres de pele que têm raízes mais longas e que vão para regiões mais profundas, assim como cânceres de pele que têm raízes mais grossas e mais curtinhas, que não vão tão longe. Cada tipo de câncer de pele tem um tipo diferente de raiz, mas o que eles têm em comum é que para serem curados, a raiz precisa ser completamente removida. E essa raiz, via de regra, ela vai além do local onde a gente enxerga o tumor, ou seja, ela vai em direção à pele normal. Em cirurgia, quando a gente retira todo o tumor e a gente consegue ver que a raiz foi totalmente retirada, a gente chama de margem livre. Isso porque, quando a gente deixa um pedacinho dessa raiz do tumor, essa raiz funciona exatamente como uma raiz de uma plantinha, como uma mudinha. Ou seja, é capaz de produzir uma planta nova, é capaz de produzir um tumor novo. Então, a remoção completa da raiz do tumor, as chamadas margens livres, é muito importante, é essencial para a cura do câncer de pele. Mas por que a cirurgia micrográfica de Mohs consegue ter uma taxa de margens livres maior do que outros tipos de cirurgia? Porque na cirurgia de Mohs, durante a cirurgia, a gente faz um preparo especial da pele. E esse preparo nos garante uma visualização muito melhor dessa margem, dessa raiz do tumor. Para isso, você precisa entender que o preparo tradicional tem algumas falhas. Quando você faz uma biópsia, quando você faz algum procedimento em que uma peça é mandada para análise, essa análise ela é padronizada de uma maneira em todos os laboratórios. Essa maneira garante que o procedimento seja igual em qualquer lugar que você faz. O grande problema da análise tradicional é que ela não vê toda a margem em volta do tumor. Ou seja, ela não vê toda a pele normal em volta, ela não vê tudo ao redor da raiz. Ela vê uma amostra. Isso quer dizer que ao invés dele olhar toda a pele ao redor, ele vai fatiar como se fosse um pão fatiado, a peça que foi operada, e vai olhar algumas dessas fatias. Se nessas fatias a margem estiver livre, ele considera que o tumor foi totalmente removido, mesmo sem ter visto toda a peça. Mas como que a cirurgia de Mohs consegue garantir mais margens livres do que outras técnicas de cirurgia? Para te explicar sobre isso, vamos imaginar que a região do tumor que você vai operar é como se fosse um pedaço de pão e o tumor em si é um bolor nesse pão. E que para você ter certeza de que o pão tá bem, o bolor tem que ser completamente retirado. Na análise tradicional, isso é, nas cirurgias que não são com a técnica de Mohs, esse pão, para ser analisado se tem ou não bolor, ele é fatiado como se fosse um pão de forma e são escolhidas algumas fatias para serem analisadas. Isso significa que a análise tradicional é uma técnica por amostragem. Se nessas fatias não tiver o bolor, se acredita que o tumor está com margem livre. Já na técnica de Mohs, ao invés de você fatiar o pão para se avaliar essa margem, o que é feito é se retira o miolo de onde está o tumor, onde a gente consegue ver o bolor, se retira o miolo. E então o pão é aberto. Essa casca toda do pão é aberta e achatada
numa superfície plana. Então, a gente observa essa casca como um todo, se tem ou não bolor. Sendo assim, na técnica tradicional, a margem que foi retirada é avaliado 2 a 10% dessa margem, enquanto que na técnica de Mohs é avaliado 99,8% dessa margem. E assim, a gente tem muito mais certeza do que na técnica tradicional que toda a raiz do tumor foi removida, e por isso a gente consegue entregar uma taxa de cura tão alta. Mas o que acontece se por acaso a gente fizer toda essa análise e encontrar tumor na margem da lesão? Durante o procedimento de cirurgia micrográfica de Mohs, a gente faz todo um mapeamento da peça que foi retirada. Isso é feito através de cores e outros sinais que a gente faz na peça para poder entender cada cantinho aonde está, para poder mapear, como fazer um mapa daquela peça que foi retirada. Quando a gente encontra o tumor, a gente vê aonde ele está próximo das nossas marcações. Então nós voltamos no paciente que ainda está em cirurgia e retiramos um pouquinho a mais da pele naquele local onde a gente viu que ainda sobrou tumor. Então a gente vê no microscópio aonde está o tumor em relação a essas marcações do nosso mapa. Vamos então no paciente e retiramos mais 1 ou 2 milímetros de pele no local da marcação onde a gente viu, viu no microscópio que ainda tem a raiz do tumor. Quando a gente retira essa peça nova, o processo se repete do mesmo jeito. A gente faz todo o mesmo preparo dessa nova pele para avaliar novamente se nela tem alguma raiz de tumor. Se por acaso a gente encontra novamente a raiz, nós voltamos no paciente e retiramos mais um pouquinho. A cirurgia só acaba quando a gente tem certeza de que toda a raiz do tumor foi removida. Isso é muito importante porque é isso que garante a cura do paciente. E por outro lado, esse mapeamento de onde está a raiz do tumor também é importante para evitar a retirada de pele normal sem necessidade. Ou seja, a gente não retira pele saudável, a gente só retira o que realmente tem a doença, facilitando até o processo de reconstrução pós-cirurgia. Uma vez que a gente teve certeza de que toda a raiz saiu, a gente passa então para a próxima etapa, que é reconstruir a lesão que ficou pós-cirurgia. Essa reconstrução é realizada também pelo próprio cirurgião de Mohs e ela sempre é feita buscando garantir a função do local onde o tumor estava, como por exemplo, manter a asa do nariz aberto, manter a pálpebra próxima do olho, manter o formato do rosto e, claro, para deixar a região o mais bonito possível. Os cânceres de pele com mais indicação de cirurgia de Mohs são os carcinomas basocelulares e os espinocelulares, mas existem vários outros tipos de tumores que podem ser operados por essa técnica. E você pode procurar um cirurgião de Mohs habilitado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica, que ele vai conseguir fazer o seu tratamento e garantir essa taxa de cura para você. Gostou desse vídeo? Deixa para mim o seu like, seu comentário, sua dúvida e compartilha com quem precisa conhecer esse tratamento para curar seu câncer de pele.